Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Esse daqui são bons sinais de venda para você ter uma noção boa ali que o ativo que você opera pode cair, pode desenvolver bons movimentos de baixa, e esse tipo de cenário aqui vai te ajudar a operar para o lado certo do mercado, principalmente quando grandes movimentos de baixa vão se desenvolver para você poder participar. Vamos entender sobre isso porque são duas técnicas aqui muito boas, tá? Para você ter essa leitura de que o mercado está fraco e que ele vai puxar para baixo. Esse movimento começa dessa forma, olha só. Aqui a gente tem uma tendência de alta, inclusive deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo que vai dar uma revolução aí na maneira com que você entra vendido nos movimentos no trade. Olha pessoal, aqui a gente vê uma tendência de alta, o mercado vem subindo bastante, vem desenvolvendo topos e fundos ascendentes. Beleza, tendência de alta, mercado subindo bastante, topos e fundos ascendentes. Até que lá no topo de um movimento bem esticado, olha como é que ele já está bem lá em cima, tá vendo? Subindo, subindo mesmo há bastante tempo, ele acaba desenvolvendo esse padrão. Olha só isso daqui. Inclusive teve até uma compra aqui boa lá no topo do movimento, que gerou aqui um movimentozinho pequeno, mas chegou a andar. Mas olha o que ele fez. Olha só esses candles muito cheios, tá vendo? Isso daqui é um candle de exaustão ou é um candle de ignição. Os mesmos candles eles representam coisas opostas, né? Candle de ignição são esses candles mais cheios que representam interesse e possível continuidade do movimento de alta. Candles de exaustão são exatamente iguais, só que eles representam o final do movimento de alta e início de movimentos de baixa. Então, candles extremamente idênticos representam coisas completamente opostas. O que vai fazer com que seja uma ou seja outra coisa? A localização. Tá? O contexto e a localização aonde o mercado configura esses candles mais cheios. E principalmente a cena dos próximos capítulos. O que seria isso? O que ele faz depois desses candles cheios aqui de alta? Tá vendo como é que ele subiu forte com esses candles fortes de alta? O que ele fez em seguida? Ele caiu mais forte ainda, tá vendo? Logo em seguida ele devolveu o movimento direto e quebrou as mínimas. Isso daqui é um baita sinal de fraqueza, pode ser considerado uma espécie de clímax de compra, que é quando a força compradora ela faz o sprint final, né? Ela dá aquele último suspiro. Então o mercado está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. E conforme esse mercado vai subindo, a maioria dos traders fica vendendo. E o mercado sobe e estopa ele. A pessoa vende, o mercado sobe e estopa ele. A pessoa vende, o mercado sobe e estopa ele. A pessoa vende, o mercado sobe. Normalmente os traders ficam tentando vender contra um movimento nítido de alta. Normalmente é assim, né? É o que a gente vê normalmente. E aí, na hora que o trader e a grande massa de traders começam a pensar assim, cara, eu vou começar a comprar, né? Porque o mercado está subindo sem parar e eu fico tentando vender, então eu vou buscar comprar aqui nesse movimento. Na hora que todo mundo pensa desse jeito, que a grande massa ela se comporta de maneira extremamente previsível no mercado, tá? Todo mundo começa a pensar em comprar lá em cima. É quando o mercado faz esse sprint final e começa de fato a cair. Na hora que todo mundo começa a pensar em comprar. É normalmente assim que a gente vê o mercado fazendo. Então, lá no topo do movimento, ele faz essa puxada forte, com muito mais agressivo, né? Um movimento com candles mais cheios. E logo em seguida ele devolve tudo e quebra as mínimas. Isso é um sinal de fraqueza extremamente relevante. Então é o que ele está fazendo, tá vendo? Subindo, subindo, subindo bastante. Chega lá em cima, ele dá essa puxada bem forte, bem bonita para cima, que é a grande massa comprando aqui justamente em topo de mercado. E aí logo depois ele devolve o movimento. Aqui no material didático lá do time da Excelência Trade, que é o meu programa de formação, a gente tem isso muito bem explicado, tá vendo? Olha lá, o clímax, tá vendo? Que seria exatamente esses candles mais agressivos, mais fortes, lá no topo de mercado. Normalmente, se você olhar o volume, tem volume muito alto também, só que depois ele já vem devolvendo tudo, ó, tá vendo? É o que vem explicando aqui, ó, principalmente, olha lá, como é que ele devolve tudo e vem quebrando as mínimas, tá vendo? Que são os fundos, com essa puxada para baixo logo em seguida. Então, isso daqui são sinais de fraqueza, isso aqui é ótimo para vendas, só que a gente precisa de validações. Então, o mercado ele precisa criar aqui uma validação boa. E olha só o cenário que ele fez para validar esse movimento. Ele começa a querer cair, tá vendo? Vem puxando, olha a puxada para cima que ele está fazendo. Tá vendo? De novo ele dá uma agulhada para cima. Puxa forte e vem quebrando esse topo, vem quebrando esse topo, com essa puxada para cima. E aí, beleza, você fala assim, opa, será que ele vai engatar em alta? Aí o que ele faz em seguida? Bum, puxa mais forte ainda para baixo de novo. Só que agora, fazendo desse jeito e nessa região, isso daqui já é uma estrutura de continuidade baixa, por conta do desenho e por conta da localização. Então, se você for ver, ó, 1, 2, 3, puxa para cima, quebra topo,
puxa para baixo em seguida e quebra as mínimas. Esse desenho aqui é uma estrutura de continuidade baixa, tá? Tá bem configurada, tá certinha. Ela vai criar um POI, que é uma região de oferta, e voltando a gente vai ter venda nessa região, porque ali vai ser um cenário super bom para venda. Só que junto dessa estrutura de continuidade baixa, a gente tem também esse sinal de fraqueza, que é puxar forte para cima e depois voltar tudo e quebrar as mínimas. Então, querendo ou não, aqui também é um pequeno sinal de fraqueza, que se alinha muito com esse anterior. Só que ele está formando uma estrutura de continuidade baixa, o que melhora ainda mais. E a gente tem aqui um cenário de contexto ainda mais forte. A gente pode marcar aqui esse POI, que é uma região de oferta bem configurada. Se você puxar aqui no time da Excelência 3, que é o nosso ambiente de prática, né? O meu programa de formação, mentoria e ambiente de prática junto. Olha só, todas as oportunidades que eu estou de olho, elas ficam mapeadas aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada. Esse aqui é o nosso ambiente de prática. Se você puxar aqui... Isso aqui a gente estava em aula ao vivo, inclusive, tá vendo? A gente mapeando esse cenário. Olha lá, puxa forte para cima, vem caindo exatamente ali onde ele tá vendo? Aquele sinal de fraqueza. Ele tem que criar a estrutura de continuidade baixa para a gente poder validar essa venda. Cima, dar uma respirada, tá vendo? E cair criando os POIs de venda. Vem criando aqui o POI, e aí é só vender que é exatamente essa estrutura nessa região. Então, o mercado desenvolveu ali em cima do desenho que a gente estava querendo ver isso acontecer, porque é um cenário bom. Então, aqui a gente vê o mercado já testando ali a região, já pode estar montando posições de venda, né, no teste, stop em cima para aproveitar esse movimento de baixa que tende a estar se desenvolvendo, porque o contexto aqui é relevante. Então, o mercado ele vem puxando, vem chegando, vem desenvolvendo aqui uma movimentação relevante e a gente vai aproveitando esse movimento de baixa. Então, aqui já é um cenário de contexto bem legal, tá vendo? Uma movimentação onde o mercado vem puxando bem na configuração e gerando esse cenário vendedor. Tá vendo? Aqui ele conclui de fato. Isso aqui é um sinal de fraqueza mostrando totalmente que o mercado ia fazer essa movimentação de baixa. Isso é muito bom. Agora eu tenho um outro movimento aqui que é diferente. Não é bem esses sinais de fraqueza, por mais que tenha ele aqui junto também. Mas ele vem fazendo uma coisa a mais, que deixa ainda mais interessante. E tem outros pontos aqui nesse contexto que fica ainda mais forte. Olha, quando a gente tira o zoom aqui do gráfico, pessoal, a gente vê que o mercado está nesse ponto, né? E nesse ponto aqui ele está limpando liquidez de oferta. Como que a gente sabe disso? Quando você vê aqui para trás, olha só essa estrutura que o mercado criou. 1, 2, 3. Tá vendo? Esse movimento de 1, 2, 3 que ele desenvolveu é uma estrutura de liquidez. Quando a gente puxa aqui, ó, a gente pode marcar esse topo. Esse aqui é um topo válido de liquidez. O mercado, quando visita aqui para cima, pode entrar oferta significativa. Grandes institucionais, big players podem vender nessa região. Pode entrar interesse de oferta aqui, por conta de ser uma região de liquidez, que é criado por meio dessas estruturas expressivas de 1, 2, 3, por exemplo. Tem vários tipos, né, de região de liquidez que são variadas, não são só essas. Tem outras estruturas que criam outras regiões, mas essa é uma delas. E o mercado está lá justamente em cima desse topo de liquidez. Tá vendo? Então ele está numa região onde grandes institucionais costumam montar posições de venda. É uma região de liquidez. A gente precisa de validação. E aí ele vem criando coisas que se encaixam muito com isso. Que é isso daqui, ó. Topo arredondado, por exemplo. Ó. Topo arredondado é um sinal de fraqueza na compra, o que se encaixa muito bem com uma região que pode entrar grande força de oferta, né? Então, se a gente vê aqui o mercado numa situação onde ele está querendo subir, mas está apresentando fraqueza na compra, que é o topo arredondado, e ele está numa região que pode entrar oferta, uma coisa se encaixa com a outra, fica muito bom para vendas. E topos arredondados também tem explicado aqui, para você ver. Porque quando é o topo arredondado em captura de liquidez, faz total diferença. Quando não é uma captura de liquidez, não fica tão legal. Aqui é um fundo, né? O exemplo que tem aqui no material didático é de fundo. Mas, obviamente, é a mesma coisa no topo. Olha lá, tá vendo? Fundinho arredondado, depois de visitar embaixo de fundos nivelados, no caso. Isso daqui é uma captura de liquidez embaixo de fundos. Aí ele faz o fundo arredondado, que seria justamente uma fraqueza de oferta. Aqui, no caso, é o topo arredondado. Então, é uma fraqueza de demanda, também capturando liquidez em cima ali da região de liquidez. Então, é a mesma coisa, só que é o inverso, né? Esse cenário é muito bom. Se você for ver, tem várias puxadas para cima daquelas, que o mercado logo depois cai forte, né? Tá vendo como é que ele dá umas agulhadas para cima e vem caindo, dá umas agulhadas para cima e vem caindo. Então, acaba que ele vai fazendo aqueles sinais de fraqueza também que a gente viu, junto com o topo arredondado e capturando liquidez. Cara, sinal de venda aqui bem significativo, o mercado pode, de fato, fazer bons movimentos de baixa, e ele vem criando estruturas de continuidade. 1, 2, 3, puxa para cima, quebra topo, puxa para baixo, quebra as mínimas. Não é a estrutura que eu mais gosto, porque ela está um pouco grande, né? Está meio grande aqui a estrutura.
Então não é a melhor de todas, mas tem um contexto relevante ali, querendo ou não, dá até para pensar na possibilidade de vendedor em regiões assim. Então o mercado vai lá, testa bem a região, tá vendo? Dando outra agulhada forte para cima, você tem possibilidade de venda aqui na região para aproveitar o movimento de baixa. O mercado vai estar desenvolvendo muito provavelmente por conta do contexto operacional e a reunião de boas técnicas que a gente foi vendo ali acontecendo. O mercado ele vem puxando, já concluiu ali, ele vai cair bem mais, tá? A gente pode deixar até aberto aqui para você ver que ele vai desenvolvendo todo esse movimento porque é contexto operacional. Então, se a gente puxar aqui no nosso ambiente de prática lá do time, a gente estava de olho nisso. Olha lá. O mercado está lá limpando aquela liquidez. No caso, ele fez até o topo arredondado, mas só de ele cair ali validando o POI de venda, com aquelas puxadas fortes para cima e para baixo, que a gente viu, já tem vendas ali, ó, naquele POI, tá vendo? Só vender, tá desenhado ali antes, só participar do movimento. No caso, ele fez exatamente isso. Só que ele ainda fez o topo arredondado, que ficou melhor ainda. Mas é um a mais, entendeu? Porque ali já ia ter venda se ele criasse essa estrutura de continuidade, com essas puxadas para cima, do jeito que ele fez, só de estar capturando essa liquidez. É o que a gente tinha falado ali, ó. Só vender, tá desenhado para participar desse movimento que vem se esticando muito, tá vendo? Gerando todo esse movimento ali para baixo. Então, uma baita configuração de contexto também. Agora, dá uma olhada nesse cenário aqui, porque aí já é outro contexto, outras técnicas, mas que também te mostra que o mercado vai puxar para baixo e vai gerar bons movimentos. Aqui tem um monte de coisa boa para você ter essa noção. Olha que interessante. Aqui o mercado está subindo também, tá vendo? E ele cria uma região de demanda, é uma estrutura de continuidade alta. Ele faz 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando fundo, puxa para cima e renova os topos. É uma estrutura, tá vendo? De continuidade alta. Essa estrutura cria uma região de POI de demanda. Ela fica aqui, essa região de demanda. Olha, pessoal, tem a possibilidade de compra nessa região. Seria aqui, no caso. E até desenvolveu um pouquinho. Não foi nada demais, né? Desenvolveu pouco ali, mas teve essa subidinha aqui no gráfico de 5 minutos, nesse movimento. E aí, se você for ver, é uma configuração onde o mercado, ele basicamente pode sim ficar se segurando nessa região e vir subindo, e às vezes até trazer boas validações, tá? Lá no time do Excelência 3, a gente mapeou isso com antecedência e a gente estava querendo ver confirmações aqui. A gente não cogitou compras nessa região, porque estava meio estranho aqui o contexto, tem umas regiões de oferta aqui para trás meio grandes, tem uma liquidez por aqui, esse mercado estava meio assim, meio assado, a gente estava querendo ver uma validação, vou até mostrar isso para vocês ali, a gente mapeando com antecedência, ou ele romper a região. Então, quando o mercado rompe uma região que está nítida, querendo ou não, igual essa, que é uma região de demanda, se ele rompe ela, ele abre espaço para vendas. Só que não é só isso que tem nesse contexto. Vamos entender todos os pontos aqui, mas esse é um deles, que é o fato do mercado não estar apresentando demanda na região de demanda. Não entrou demanda onde era para entrar. Logo, a demanda está fraca por aqui. E nada impede o mercado de cair se não tem uma demanda ativa. A demanda é o que impede o mercado de cair. Se tiver uma demanda em segundo plano, isso impede o mercado de cair. Se não houver, o mercado cai fluido, tá? Então, a gente pode ver isso acontecendo. Só que tem vários detalhes. Por exemplo, aqui já tem aquele sinal de fraqueza. Olha como é que ele deu umas agulhadas para cima e puxou mais forte ainda para baixo. Já é um pouco daquele sinal de fraqueza. Veio quebrando os fundos e tudo mais. Então ele veio caindo já com aquele pequeno sinal de fraqueza. Não está tão nítido, né? Igual aquele outro, mas beleza, tá assim. Inclusive, olha só, o último candle aqui que ele fez de alta foi até uma absorção na compra, para você ver que essa puxada para cima ela foi relativamente repentina. Tá vendo? O mercado era um candle de baixo, ele virou o candle de alta, virou esse candle verde e do nada ele caiu fortemente. Então esse aqui já é aquele sinal de fraqueza que a gente viu primeiro aqui. Depois ele vai romper essa região de oferta. Vamos dar uma olhada nisso, ó. Aliás, romper essa região de demanda, o que vai já abrir naturalmente espaço para vendas. Porque rompe região de demanda, abre muito espaço para vendas por conta desse raciocínio que eu falei. Olha lá, rompeu. Então a demanda ela não entrou onde era para entrar. Olha as agulhadas para cima e o mercado caindo. Vários sinais de fraqueza de leve ali se desenvolvendo. Agora olha o que ele veio fazendo aqui, que é super interessante esse movimento. Olha o que ele está fazendo. Maravilha. Olha esse cenário aqui. Quando o mercado ele cai forte e ele rompe uma barreira, tá vendo? Tem uma barreira aqui, é uma região de demanda, é uma barreira para o mercado continuar caindo. Não é assim? Ó, tem uma região de demanda e essa região de demanda ela pode impedir o mercado de continuar caindo, porque pode entrar demanda ali. Só que a gente viu que o mercado ficou ali e rompeu a região de demanda. Então ele acabou de romper uma barreira, rompeu um pedágio para esse movimento de baixa. Logo na hora que ele rompe um suporte como esse, que é uma região de demanda relevante, que ela está bem configurada ali, querendo ou não, é uma região real de demanda, não é qualquer regiãozinha de demanda, esse é um POI, uma região forte. Então ele rompe uma região relevante e ele fica andando de lado. Esse é o ponto.
Depois que o mercado rompe uma barreira, pode ser uma região de oferta quando ele está subindo, ou uma região de demanda quando ele está caindo, igual é nesse caso, e fica andando de lado, ele apresenta aqui o sinal de princípio de aceitação. É um sinal de continuidade. Princípio de aceitação. Ele fica consolidando, mostrando que ele está aceitando permanecer em níveis mais baixos. Isso gera continuidade baixa. Esse princípio de aceitação é ótimo para operar quando ele está rompendo regiões. Então aqui a gente vê isso, olha, como é que ele começa a consolidar direitinho depois de ter rompido a região de demanda. Maravilha, isso aqui para continuidade baixa é ótimo. E olha a puxada para cima, a agulhada para cima. Olha o que ele vai fazer em seguida. Bum! De novo, sinal de fraqueza, puxa muito forte para cima e cai mais forte ainda. Claro que isso aqui em topo de mercado lá em cima é muito mais relevante, mas em qualquer lugar que é desenvolvido é um sinal de fraqueza, querendo ou não. Então se alinha muito com o que a gente está entendendo aqui, que é a narrativa do mercado. Então ele vem puxando forte. Se a gente for ver aqui, olha o que ele veio criando no gráfico de 1 minuto. A gente vem refinando. Olha a validação que ele está criando aqui agora. Ó. Olha lá. O que é isso aqui, pessoal? Estrutura de continuidade perfeita desenvolvida. Olha o que a gente estava de olho lá no time da Excelência Trade já com antecedência para esse movimento. Olha lá. Estava ao vivo, inclusive, em aula. Ele rompendo isso daqui. Para baixo. A gente vai vendendo. E cria o cenário. Cara, todas as oportunidades elas estão desenhadas antes. É só você pegar em todos os mercados. Mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, todos os ativos, 16, 17 ativos diferentes. A gente mapeia todos eles todos os dias, eu deixo todos os pontos de compra e venda, tudo que eu estou comprando, vendendo, está tudo desenhado antes. Aqui, por exemplo, ele romper ali, a gente vai ficar de olho em estrutura de continuidade baixa, só vender. Ele ainda fez esses detalhes que eu estou falando com vocês, que são coisas a mais. Mas olha lá, ó, a região de demanda está ali. Tá vendo? Ele rompeu, só que ele ficou andando de lado, não criou nenhuma estrutura de continuidade, continuou caindo e criou a estrutura de continuidade aqui embaixo que está criando agora. Foi a única que ele criou. É só vender, que está exatamente dentro do que a gente estava de olho. Olha a estrutura. 1, 2, 3, puxa para cima, quebra topo e puxa para baixo. Tá muito simples, é só marcar o PO aí, que é a região de oferta, esperar o teste na região, ou já vender aqui mesmo, já tem a possibilidade, mas ele busca um teste nítido, perfeito. Ó. Só vender no teste, stop em cima dos topos para aproveitar o movimento de baixo de 3 para 1 ali no mínimo, para ele andar e vai embora na continuidade, porque tem todo um contexto. Ele está caindo ainda mais ali, que foi agora há pouco esse trade, e ele vai cair ainda mais. Então, baita movimento relevante, tá vendo? De alinhamento de conceitos. Então, 3 trades diferentes, compras e vendas, com técnicas diferentes. O gatilho de entrada parecido, né? Que é a estruturinha de continuidade, mas é só um gatilho. Essa entrada aqui é só um gatilho, tem que ter todo esse contexto por trás para fazer sentido. E aí o contexto diferente em cada um deles, mostrando sinais aonde o mercado pode puxar para baixo. Coloca isso em prática, assiste de novo o vídeo, pega os detalhes, replica isso nas suas operações no dia a dia, que você vai aproveitar esses movimentos de baixa de maneira muito mais sólida. Vamos juntos? Conta comigo aí. Fui! Valeu!